Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre cadastro social, tá? Então, a convidada de hoje é a Adilana Goulart, de São Paulo, e ela é uma especialista, ela é advogada e assistente social, né? Vou deixar ela se apresentar um pouco. Então, nós trouxemos hoje ela porque eu entendo, né, pessoalmente, que as etapas da REURB, a parte de cadastro social é um dos setores mais importantes que tem. É o processo talvez mais trabalhoso, né? Então que requer até uma atenção especial nessa parte de cadastramento. Então, a convidada de hoje, a Adilana, vai explicar um pouquinho como que é essa etapa de cadastro social. Tá bom, Adilana? Vamos lá? Boa noite, pessoal. Vou passar a palavra para a Adilana, né? Fala um pouquinho da sua história, o que você trabalha, como você acabou entrando nessa parte de regulação fundiária. Fica à vontade, Adilana. Boa noite, Márcio. Boa noite para todo mundo que está entrando. A gente está começando até com um minutinho de antecedência, né? Verdade. Mais do que pontuais nós estamos. Verdade. Mais do que pontuais. Eu estou falando de São Paulo. Adilana, o Márcio está em outro estado, né? Desculpa, Adilana, eu tenho que te agradecer por você ter aceitado o convite de participar dessa live, tá? Eu estou trazendo bastante profissionais que são com bastante experiência, bagagem, para trazer para a gente, né, e para o público que está assistindo a gente, um pouco desse know-how, porque tem muitos profissionais também que estão querendo entrar nessa parte de regulação fundiária e acaba que ficam assim um pouco inseguros também, porque a parte teórica é uma coisa, agora a parte prática é totalmente diferente, né? Igual você dirigir um carro. Você aprendeu a dirigir um carro na teoria, já não pode afirmar que você sabe dirigir se você não sabe pegar no carro de verdade, não é verdade? Então, eu acho que a REURB é uma coisa que está muito teórica, né, nas pessoas e acaba que faltando um pouco dessa parte prática. Então, os profissionais estão começando agora a tentar entrar no mercado, né, com a REURB, né, sem muita experiência, mas estão tentando aprender. Então, acho que essa live ajuda um pouquinho essas pessoas, esses profissionais que estão começando a inserir nesse mercado da REURB. Bom, fique à vontade, desculpa a interrupção. Boa noite, gente. Friozinho aqui em São Paulo hoje. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre a regularização fundiária urbana. Primeiro, Márcio, eu quero te agradecer imensamente esse convite, tá? É um prazer estar aqui com você. Eu sei que você é um profissional muito competente desta área, foi tutor lá no curso do MDR, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Eu participei desse curso que continha aí vários módulos. Depois eu fui tutora no curso de cadastro social, participei da seleção e consegui passar. Então, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Adilana, tá? Eu atuo no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo bem pouco, mas em vários municípios do estado de São Paulo, tá? Eu sou assistente social desde o ano 2000, tenho um tempinho já de formada, entregando a idade, né? E sou advogada desde 2008. Então, a regularização fundiária é a possibilidade de unir muito essas duas profissões, né? O serviço social e o direito, eles se encontram nessa questão habitacional que é tão latente. Então, quero agradecer a presença de todo mundo que está entrando aqui. Estou vendo alguns nominhos conhecidos, a Bimar, a Aurinete, Wagner, a Valquíria, muitos nomes, não vou dar conta de passar todos aqui, o Danilo, a Sandra, Rafael, Luciana, Ismael, várias pessoas que eu conheço. Obrigada por estarem presentes para a gente fazer esse bate-papo, essa conversa, nesse tema que é tão interessante. Então, acho que por muitos anos a habitação, a política habitacional ficou muito voltada para a provisão de unidades, para a construção de unidades habitacionais. E aquilo que estava, digamos assim, errado, ficava encostado, ficava de lado, né? As pessoas, com a urbanização, foi tudo indo, pessoas de baixa renda mais para a periferia, para as franjas da cidade,
e essas terras não foram preparadas, regularizadas para receber essas comunidades, essa população, os grandes centros foram cada vez mais se expandindo e a preocupação era só da provisão habitacional, a política habitacional muito mais voltada para a construção, que tem um gasto muito maior e pouco para regularizar aquilo que já existe. Então, eu gosto muito desse olhar, e eu falo que até no nome da empresa que a gente montou, né? Tenho a Gratitude Serviços, eu sou diretora técnica da Gratitude, e na Gratitude a gente fala que a gente tem que ser grato por aquilo que a gente já tem e ter muita atitude para a gente ir além. E eu falo que a regularização combina até com isso. Então, é uma empresa de gestão de projetos sociais como um todo, mas ela está muito mais focada na atuação da regularização fundiária na etapa social do trabalho, tá? Então, a gente fala cadastros sociais, mas esse é o produto resumo, né, do trabalho inteiro. É no trabalho social da regularização fundiária. Então, eu gosto desse olhar, até no nome da empresa, de valorizar aquilo que a gente já tem. Então, se já existe uma construção ali, uma habitação, para que a gente vai tentar pensar naquele déficit habitacional de remover as pessoas? A importância de urbanizar e regularizar aquela terra é muito maior, né? Pessoal, quem tiver alguma dúvida durante a live, vai deixando aí, o Márcio me ajuda, tá? Verdade. Quem tiver dúvida aí, é só mandar a pergunta aqui que a gente depois dá um jeito de responder as dúvidas, isso, tá bom? A gente vai tentando responder. Adilana, já avisa o pessoal, os convidados aí, os que estão assistindo, sobre a surpresinha que você preparou. Surpresinha! Para quem for assistindo essa live até o final aqui com a gente, vai ter um sorteio de um livro. O livro não é meu, é o livro do Altivo, que é nosso amigo e meu esposo. É o livro do Altivo Vando Júnior, o livro de regularização fundiária urbana, comentários à Lei 13.465. Então, a gente vai fazer o sorteio de um livro ao final para quem permanecer conosco aqui, tá bom? Muito legal. Então, tem o Altivo que já participou da nossa live. Tá? Isso, a gente pega o endereço e manda pelo correio. Fala, Márcio, desculpa. Tá. O Altivo já participou da nossa live também, né? Então quem quiser assistir o vídeo gravado está no YouTube também, no canal Márcio Sakai. E o Altivo, um grande colega também, foi professor tutor quando eu estive também como tutor, né? A gente troca ideias até hoje, né? É uma troca de experiências, uma ajuda, a gente faz parcerias também, então é um grande querido doutor Altivo, um abraço para ele. E quem tiver aí, então vai ganhar um livro. Oi? Falei, um abraço também, Altivo. Tá certo. Você tem feito esse circuito de bate-papos, né, sobre a regularização fundiária urbana, pegando ali diversos atores, né, diversos segmentos, olhares diferentes para esse mesmo tema. O Altivo acho que foi o primeiro que participou com você, se eu não me engano. Exato, foi o primeiro. É a pessoa dos tutores que eu tinha mais proximidade. Ó, Altivo aí, grande Altivo, abraço. Então eu tinha muita proximidade com o Altivo, liberdade de trocar ideia, conversar com ele. Altivo, vamos fazer uma live? Quero começar com você. Aí ele topou na hora e assim começou. Agora eu chamo só os colegas, não só os colegas, né, como os profissionais que estão atuando, que eu entendo como referências na REURB, né? Então, vai aparecer aqui também o Dr. Filomeno, que foi nosso supervisor, né? Renato Góes, que foi o que ensinou a REURB aqui em Campo Grande também, treinamento. Então, só pessoas que eu vejo como referências, né, colegas de trabalho também. Então, eu com certeza acredito que vai ser muito produtivo para quem está acompanhando. Sim, são todos feras no assunto, né? Feras, verdade. Feras mesmo. O Altivo tem uma experiência de muitos anos já nesse tema, tanto no poder público quanto particular, atuando sozinho, atuando por empresa, como contratado. Então, tem uma linguagem que consegue se adaptar a todas as necessidades aí. E fora que a gente brinca, o Filomeno apelidou ele de Bivolt, né, que é arquiteto e advogado, atende as duas áreas.
E você, assistente Tereza social? entrou aí também, a Tereza super querida e mega competente. Adorei a live dela com você. Sou fã dela também. Então você é o casal multidisciplinar, não é verdade? É. Já O é uma direito empresa nos une, multidisciplinar. e aí tem a arquitetura e o serviço social ali em paralelo para complementar. Legal, legal. Muito bom. É. E aí agora para a gente falar um pouquinho da do nosso tema, da importância do cadastro social, primeiro deixa eu falar como que eu atuo, né, na regularização. Então, como eu falei, o direito e o serviço social são unidos aí nesse tema da regularização. Desde 2018, eu estou só focada neste assunto. Então, eu me formei lá em 2000 e sempre trabalhei na área de habitação de interesse social. Mas os instrumentos eram mais precários antigamente, a gente lidava mais com legitimação de posse, essas questões, e eu trabalhei muito em áreas que haviam remoções e urbanização, que são etapas anteriores para preparar uma gleba, um núcleo, muitas vezes, para ele alcançar a regularização fundiária. Então, tem áreas que eu trabalhei em 2009, 2010, com remoções e urbanização, que hoje estão na etapa da regularização. Então, fico muito contente de ter acompanhado esse processo, ter visto lá no início e depois poder retornar para essa mesma área com esse privilégio do trabalho de regularização. Eu falo que para quem é da área para quem é da área social, o que a gente mais costuma fazer é cadastro. É coletar as informações do nosso usuário, do público atendido, seja na área da saúde, na área de empresa, o serviço social atua em empresas. Então, o que a gente mais faz é lidar com a população, com o nosso público-alvo, coletando as informações, os documentos. Na área habitacional, o serviço social, o social tem, às vezes, um viés que não é tão legal, né? Muitas vezes a gente lida com situações de catástrofe, de tragédias, áreas de risco, remoções em grandes quantidades, fazer o cadastro para mandar essas pessoas para um auxílio aluguel, bolsa aluguel, auxílio moradia, seja o nome que for dado aí na área que você reside, na área que você mora. Então, tem as políticas públicas ali provisórias, né? Então, isso é desgastante para o profissional que lida com isso, ainda mais para a população que está vivendo, né? Está passando por aquela situação. E na área habitacional, eu falo que a área filé, top, é a regularização, né? É onde a gente mais se satisfaz e é onde a gente consegue entregar um melhor resultado para a população. Então, a regularização fundiária é um privilégio para a equipe social fazer esse trabalho. O nosso discurso é muito mais fluido, muito mais tranquilo, para comunicar essa população sobre os direitos que ela possui e que ela vai possuir a partir dessa legitimação, né? Então, é bem gratificante trabalhar na área social. Você quer dizer, então, que antigamente, antes da REURB, os assistentes sociais trabalhavam mais na parte de tragédias, né? Catástrofes, remoção. Então, ainda tem, né? Ainda tem, né? Então, ainda tem. Entendi. Então, a REURB, na verdade, é a cerejinha do bolo, né? Para trabalhar. É a cereja do bolo, é a cereja do bolo. Então, quando as políticas públicas deixaram de ser só voltadas para a provisão habitacional e passou a se preocupar muito em regularizar a terra, né, que urbanizar e regularizar, dar o acesso a essa moradia digna, onde eles já estão resolvendo todos os entraves. Porque nós temos municípios, mesmo no estado de São Paulo, com municípios inteiros irregulares. O centro da cidade, a gente está trabalhando no município agora, que o nome do núcleo é Centro, fase 1, Centro, fase 2. Acho que tem técnicos aqui que estão lá em Jericoara, por exemplo. Estão no núcleo centro. Então, o centro da cidade é irregular. Não são só as favelas, as comunidades, né? São aquelas situações que ficaram com imbróglios jurídicos ali, fundiários, questões
de anos, de terras devolutas, coisas que eram da igreja, são foreiros. Essas soluções, a Lei 13.465 apontou com muito mais alternativas para que o poder público possa conduzir a população, conduzir a cidade a ser uma cidade mais regular. Então, o social vem aproveitando essa cereja do bolo, né, para auxiliar essa população a entrar na regularidade. Então, eu falo que a Lei 13.465, a Lei da REURB, Regularização Fundiária Urbana, ela veio realmente praticar a função social da propriedade, que a gente tanto fala desde o Estatuto da Cidade, desde diplomas mais antigos, né? Então, a 13.465 veio destravar muita coisa para que a terra possa ser regularizada e essa população efetivamente atendida. Ela promove a inclusão social e territorial do núcleo e das pessoas, praticando aí o direito à cidade, o direito verdadeiro à cidade. E é importante que essa população participe de todo o processo, né? De que essa regularização seja feita com um olhar na comunidade que está sendo atendida. Porque senão a população fica só com aquela impressão de que estamos fazendo o cadastro para eles pagarem IPTU. Somente. E o resultado é tão maior, e muitas vezes a comunidade não tem a noção disso. Tem cidades que a gente vai e eles estão cansados de políticas assim, mal geridas, trocas de poder público, que é cadastro atrás de cadastro, sem qualquer resultado. Então, se você chega num ano de eleição, como o que nós estamos aqui do governo do estado, é porque é ano eleitoral. Se chega no outro ano, é porque vai ser o ano eleitoral. Sabe? Fica aquela desconfiança. Né? Eles falam, de novo vocês aqui. Chega o ano político, vem aqui de novo cadastrar. Quantas vezes eu vou ter que cadastrar? E aí é difícil para o social ter esse discurso e essa credibilidade junto à comunidade. Então, hoje, como que nós atuamos aqui? Eu sou a diretora técnica da Gratitude. A gente presta serviço para as empresas que estão licitadas junto ao poder público, principalmente no programa do governo do estado de São Paulo, que é o programa Cidade Legal. Um programa muito sério, que existe há mais de uma década, e que vem fazendo um trabalho de assessoria técnica aos municípios do estado de São Paulo, um trabalho muito bacana, né? Eu falo que ele poderia ser melhor do ponto de vista do social, mas é um trabalho muito bacana. Porque nós não estamos, quando a gente vai prestar esse trabalho, do ponto de vista social, a gente não está acompanhando a comunidade desde o início, né? Então, esse trabalho que a gente faz para o programa Cidade Legal, ele não contempla todas as ações que o social precisaria ter numa regularização fundiária, porque é um trabalho de assistência técnica. Então, ele é uma contrapartida. O município precisa fazer a parte dele e o Estado contribui com os profissionais para fazer uma determinada parte. Então, mais efetivamente, o cadastro social em si, essa mobilização, o cadastro e o resultado dessa documentação analisada para depois ser levado a cartório. Porque a gente sabe que na Lei 13.465 é exigida a listagem para compor a CRF, que é a certidão de regularização fundiária ali, da regularidade do núcleo, né, para levar a registro. Então, essa etapa do cadastro, ela é mega importante, mas ela não é única. Então, em casos de assistência técnica, tem que haver a colaboração do município para que faça o trabalho preliminar de informação a esta comunidade, de acompanhamento, até de já comunicar o que vai acontecer para que as pessoas se preparem efetivamente com os documentos necessários e elas não sejam pegas de surpresa por não ter providenciado tudo o que precisava, né? Para elas não perderem tempo, não ficarem para trás, porque a gente encontra N situações
dessas famílias nas moradias, né? Por isso a importância de fazer uma mobilização comunitária, para antecipar a situação, já deixar os moradores preparados, deixar tudo pronto, documentação, a hora que chegar um cadastrador, já tiver tudo na mão, né? Porque demora muito tempo também, você perde tempo, né? Gasta muita energia. Então, o cadastro social realmente é a etapa que gasta muita energia, não é verdade? Então, e como que você faz o cadastro social? Me conta qual. Mas a gente adora essa energia. Né? E como que é o cadastro social de vocês? É sistematizado? Como que funciona? A gente já... do programa Cidade Legal, efetivamente, que é o que a gente mais trabalha, ele ainda é um cadastro físico. Sim. Tá? Ele é um cadastro físico, numa ficha sucinta, mais voltada para a regularização fundiária mesmo, para atender ali os ditames da legislação, né, em relação à renda, aquelas perguntas a respeito de se possui outro imóvel em nome no cartório, ou se é foreiro ou não. Então, ela é um questionário sucinto, que vai a declaração do morador, o morador assina essa ficha, confirmando as declarações que ele prestou ali, todas as informações prestadas, e a coleta de documentos já é feita no sistema digital, tá? Então, a gente já tem um aplicativo nos celulares para fazer a fotografia dos documentos. Ninguém entrega cópia autenticada, nem cópia simples de documento algum. Certo. O ficheiro já sai pronto da casa do morador, com a identificação ali do lote quadra domicílio, ou setor lote quadra, do jeito que for a identificação, a gente já faz aquela sigla e o ficheiro sai pronto dali, só com a ficha física. Tira foto do documento? Pronto. Direto faz um PDF único com todos os documentos, tá? Legal. Então, a foto já produzindo o PDF único, um ficheirozinho mesmo, PDF único por morador identificado ali com a sigla que a gente adotou, seguindo a planta. Certo. E você, uma pergunta. O cadastro social que você realiza, né, sua empresa, é de casa em casa ou fazem um mutirão para encontrar todo mundo no lugar e cadastrar? Tá. A metodologia do trabalho, preferencialmente porta a porta, tá? De casa em casa. Por quê? Eu falo que o social não resolve todos os problemas, mas ele identifica e alerta as demais áreas que estão trabalhando. Como vocês sabem, a regularização é um trabalho multidisciplinar. Então, ela envolve social, jurídico, urbanístico, ambiental. No momento do cadastro social, é onde a gente descobre muita coisa. E aí o social tem a obrigação de subsidiar o urbanismo e o jurídico, principalmente essas duas áreas, sobre o que está acontecendo ali. Então, no porta a porta, a gente consegue checar o documento desse morador, verificar se houve ali uma unificação dos lotes, um desdobro, aquelas coisas que foram previamente identificadas no levantamento planimétrico, a gente vai confrontar agora com a realidade. Então, as questões muitas vezes já mudaram. Quando você vai olhar e fala, não, aparentemente eram 2 telhados visíveis, mas é uma única casa. Eles utilizam como lote único, pode unificar esses 2 lotes. Esse aqui é um desdobro, são 2 irmãos que compraram, tarará, e aquelas histórias vão aparecendo quando você está ali. Se tem uma metragem diferente do desenho, a gente já consegue fazer uma representação gráfica, não do pessoal de arquitetura, engenharia, né? Não do urbanismo, mas a gente faz uma representação gráfica ali, verifica se o contrato tem essas medidas para já deixar anotado para o pessoal, depois mexer no projeto, ou faz até a trena nós temos. A gente estica uma treninha ali de vez em quando para poder auxiliar nessas informações. E também a gente observa ali as questões jurídicas, as relações familiares que acontecem. Então, atendimento porta a porta, a gente acredita ser o mais importante, o crucial, para minimizar erros, tá? Evitar erros. Mas a gente utiliza também essa metodologia complementar de um plantão de atendimento, principalmente em áreas maiores. Então, muitas vezes a gente começa a fazer os cadastros de terça a sábado e faz um plantão de atendimento no domingo, para coletar documentos faltantes e para conseguir atender as casas que estavam fechadas. A gente no último dia já deixa um panfletinho ali avisando: estivemos em visita na sua casa, compareça no plantão de atendimento na data tal.
e para atender os proprietários não residentes. Então, a gente sabe que em muitas moradias as casas estão cedidas ou alugadas e a gente não tem por objetivo fazer um cadastro com a pessoa que está ali naquela posse provisória. Nos interessa conversar com quem tem de fato, quem é o dono do local, né? Então, a gente faz esse plantão de atendimento para atender os proprietários não residentes. E aí já deixa esse panfletinho até com a numeração ali de a identificação do domicílio para que ele compareça com aquilo e qualquer coisa sai do plantão e vai para a área para checar se está tudo certo. É verdade. É interessante você contar isso, porque eu acredito que essa é uma grande dúvida de muitas pessoas que estão começando a trabalhar nessa área da REURB, né? Qual a maneira de cadastrar as famílias? Existem opções? Eu acredito que tem várias opções também. Cadastrar casa a casa, cadastrar por mutirão, fazer plantão de cadastros, notificar para ele comparecer à prefeitura. Então, tem várias alternativas e cabe a cada um perceber o que se enquadra mais na sua realidade. Se você tem equipe disponível para mandar 10, 20 pessoas, que mande todo mundo para fazer um cadastro. Vai ser muito mais eficiente. Eu também acredito que realmente, quando você faz o cadastro de casa a casa, você consegue ver várias situações. Né? Se realmente existe uma casa ou não, vai ter só um terreno. Senão a pessoa vai lá no mutirão ou vai na prefeitura e fala que mora lá, mas você não tem nem casa. Né? Como é que você vai saber? Né? Você vai acreditar 100%? Né? Nem sempre é possível confiar 100% nas pessoas. Né? As situações de disputa de titularidade, de pessoas tentando nos enganar passando por proprietário. Então, quando a gente está andando na área, é mais fácil a gente sanar esses problemas e muitas vezes os próprios vizinhos dão alguma dica, né? Se você está com uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, na hora que você for para a próxima casa, dá uma pergunta. Dá uma perguntada. E aquele morador? É ele que mora mesmo? Ele está lá, apareceu só por causa do cadastro. Mas ele não mora aí não, ele está aí só essa semana. Então, litoral, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem que ficar muito esperto. Que bate numa casa, às vezes, é uma pessoa que alugou a casa por 15 dias. E já tivemos situações da gente fazer um cadastro no final de semana. Na segunda-feira, a proprietária sair de São Paulo e ir lá para a cidade do litoral para avisar na prefeitura que a vizinha tinha falado que tinha sido feito um cadastro e que a pessoa que estava lá respondeu esse cadastro. Né? E aí a pessoa vai contando aquela história triste de que perdeu o contrato na enchente, o comprovante de residência ainda não está no nome dele porque tal coisa, vai contando várias histórias para não demonstrar o vínculo com o imóvel, entregando só documentos pessoais. Então, acontece de ficar muito alerta, da gente precisar ficar muito alerta para não ser passado para trás. Mas aí, nessa hora, os vizinhos colaboram e bastante. Bastante. Tem uma pergunta aqui da Regina Lopes, perguntando se a gratitude tem alguma articulação com lideranças comunitárias também. Bom, eu vou falar assim um pouquinho do que eu acho também, né, que é essencial ter esse contato com as lideranças comunitárias, porque ele vai te ajudar muito, né, a questão de entender a situação. Ele acaba sendo meio que o contato para a informação chegar até as pessoas. E às vezes ele tem até grupos da comunidade. O que você acha, Adilane? Sim, a liderança comunitária é fundamental para o nosso trabalho ser bem realizado. Então, quando eu falo que a gente está, se a gente está na posição de assistência técnica ao município, a gente busca um contato do município e pede para o município se há alguma liderança local, se tem algum funcionário da prefeitura que mora naquele bairro, se tem o pessoal da saúde da família que anda naquele território, se eles podem nos acompanhar. A gente da saúde geralmente sabe também. Eles sabem das pessoas. Conhecem todas as famílias ali, estão acostumadas no atendimento. E essa pactuação com a comunidade é super importante. Então, quando a gente está do ponto de vista do trabalho social como um todo, com aquela primeira entrada na área, até antes da topografia chegar, quando a nossa equipe que vai comunicar, acontecerá a reunião, a regularização fundiária desse bairro, aí a história já é diferente, porque a gente já parte para identificar os líderes, os atores locais, as lideranças locais, formais ou informais, tá? Muitas vezes, tem cidades que, por exemplo, tem uma cidade da região metropolitana aqui que tem Comum,
tem outra que é agente comunitário, cada um tem um nome, que é da comissão de moradores, tarará. Não importa essa nomenclatura, e muitas vezes não importa nem se é uma liderança formal. Muitas vezes a liderança informal também colabora muito para o nosso trabalho. E há comunidades que, mais do que a liderança local, a gente às vezes precisa fazer uma entrada, um comunicado, uma pactuação com um poder paralelo, com uma outra forma de liderança existente ali, que a criminalidade levou, tá? Então, tem comunidades que a gente precisa tomar esse cuidado de saber se a criminalidade local é muito alta, quem é o chefão ali na área, para que ele saiba do que vai ser feito, para que ele apoie essa comunidade, para que a comunidade receba essa documentação e para que a equipe técnica consiga trabalhar com segurança e tranquilidade. E, em geral, mesmo em áreas mais, perigosas, assim, mais delicadas, mais desafiadoras, como nós estamos agora num núcleo muito grande aqui no município de São Paulo, uma comunidade muito conhecida, é preciso fazer esses pactos, porque eles dão a possibilidade da gente entrar e circular na área com segurança. Então, falando em linguajar popular, eles dão salve lá dentro, e com esse salve a gente consegue circular. Autorizam a entrada, né? Autorizam a entrada. Então, além da liderança local, tem essa liderança, muitas vezes, do poder paralelo, né? Não é no sentido da gente valorizar isto, de forma alguma, mas é de entender como aquela comunidade funciona. Se a comunidade precisa respeitar também esses toques de recolher, essas coisas que é a vivência deles, nós que estamos chegando de fora precisaremos nos enquadrar para que a gente consiga fazer um bom trabalho para aquela comunidade. Em geral, quando são explicados, a gente explica para eles o que vai ser feito, como vai funcionar, e que a gente não quer se intrometer em nada, que a gente não vai mexer com mais nada, só vai atender a população. Às vezes eles até avisam, naquela edificação, naquela moradia, vocês não batem, ok? Ok. A gente já anota aquela moradia como uma ausência, uma unidade fechada, porque a gente já sabe que ali não há um morador, não há uma família para que aquela edificação seja destinada. Ela tem um outro uso qualquer que precisa ser respeitado pela equipe social, né? Se outros poderes, outras instâncias vão interferir, aí já não é da nossa alçada, mas a equipe social precisa respeitar a comunidade como ela vive. E a liderança local faz parte desse respeito. Então, é importante demais a parceria com a liderança local. Às vezes, uma associação de moradores, se ela é bem vista, bem quista na comunidade, o plantão pode acontecer, inclusive, nessa associação. Não precisa necessariamente ser num espaço do poder público. Então, a gente já fez plantão em garagem de morador. Aquela Dona Maria que recebe o leite, distribui na comunidade, ela que faz tal coisa, ela que dá o bolo também para a galera. Então, a gente faz, às vezes, um plantão na garagem da Dona Maria. Então, a gente respeita a comunidade como é. Eu acho muito importante você falar isso, até para servir de alerta para quem for fazer um trabalho social nessas áreas que são mais perigosas, né, que existe um crime a criminalidade muito alta, essas gangues, né, facções, então é realmente perigoso, né? Embora o nosso trabalho, por ser uma coisa mais de ajudar essas famílias, são eles que vão ser beneficiados, muitas vezes eles acabam tendo uma boa receptividade, né? Às vezes você está cadastrando uma pessoa, depois você cadastra, o pessoal conta, aquele cara é assassino, né? Depois que você cadastrou, você acaba sabendo do histórico dele, ele estava preso, foi solto semana passada, né? Ele não tem documento porque eu estou em regime, né? Semiaberto. É a realidade, né? Por ser um público, em sua maioria, de baixa renda, né? Então é a realidade que a gente encontra quando vai fazer um trabalho. Às vezes é a mãe pedindo para assinar um cadastro de um filho e fala, olha, essa casa é do meu filho, eu vou amanhã buscar os documentos lá no advogado porque ele está recluso
e me permita assinar o cadastro em nome dele, por favor. Sabe? N situações. Inclusive, eu também, quando eu tinha equipe pela prefeitura, eu sempre orientava as pessoas que iam fazer o cadastro não entrarem dentro da residência, né? Então, porque fazíamos mobilizações para vários funcionários irem cadastrar nas casas, mas a gente sempre orientava, ó, não entre na casa para fazer o cadastro. Eles vão chamar, pode entrar aqui, não sei o quê, senta no sofá, na sala. Evita isso. Faça o cadastro do portão para fora, entendeu? Porque quando tá portão para fora, tá lá muitas pessoas cadastrando e tudo mais, você acaba tendo um controle. Agora, quando tá do portão para dentro, você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então, é inesperado. Então, vale a pena se atentar a isso e tomar esses cuidados na parte de cadastro social, né? Então, eu vejo nesse ponto também, tomar os cuidados necessários. E muitas vezes a gente vê pessoas achando que o cadastro social... Mas eu já trabalhei com cadastro. E às vezes era com pesquisa de mercado, desses que para na rua para saber se você gostou do sabonete tal, do perfume tal. A gente fala, não é isso. É muito diferente. É muito, mas muito diferente, né? Quem vai trabalhar com cadastro social, ele tem que ter um olhar... não necessariamente os cadastradores todos têm a formação em nível superior, formação social. Eles participam de capacitações e treinamentos, a gente faz constantes ali, né? De vez em quando falar, vamos dar uma conversadinha de novo sobre o tema, uma reciclagem, vamos conversar sobre isso que estão fugindo. Então, eles estão sob a batuta de alguém da área social, alguns temos profissionais diversos, e alguns são ensino médio, mas que têm uma experiência já neste assunto. Porque eu falo que para trabalhar em regularização tem que ter arquiteto social, advogado social, engenheiro social, assistente social e os cadastradores sociais. Todos são sociais. Todos são sociais, porque os profissionais, cada um da sua caixinha, precisam sair, né? Não dá para um arquiteto que projeta uma mansão num lugar maravilhoso aí do Rio Grande do Norte, né? Não dá para ele ter esse mesmo olhar na REURB, né? Então, esse profissional de arquitetura que vem trabalhar com REURB, tenho certeza que ele já tem um viés social incutido ali, que ele entrega a profissão dele de uma forma diferente. O advogado que vem trabalhar com REURB entrega a profissão dele com essa forma diferente. Então, os cadastradores também precisam ter esse olhar, não é qualquer pesquisa de qualquer cadastro que já fez na vida que vai dar certo como profissional trabalhando em REURB. Ele precisa ter essa noção de planta, essa noção urbanística, a noção do direito para entender, por exemplo, as questões do casamento, um pouquinho de herança, um pouquinho de tudo, de divórcio, partilha. Ele precisa ter uma noção cartorária, de registral, imobiliária registral. Tipos de regime de bens, né? Isso, tipos de regimes de bens, nomenclatura de documentos para aquisição desse imóvel, isso é um compromisso de compra e venda, isso é um contrato de venda e compra, isso é o quê? Para ele fazer o cadastro, para ele preencher o X no lugar certo, tem todo um arcabouço de conhecimento por trás disso, né? Então, eu falo que esses técnicos precisam ser muito valorizados, porque eles têm que ter esse olhar social também. E você acha que com a REURB, a categoria dos assistentes sociais acabou valorizando mais? Eu acredito que sim. O que você acha, Tilana? Eu acredito que sim também, tá? Como eu falei, na habitação... Oi. Pode falar. Desculpa, pode falar. Na habitação, a gente tem essas diversas vertentes, mas esse plus, esse investimento que vem sendo dado na área da urbanização, da regularização urbana, ela valoriza muito o profissional de serviço social também. Eu falo que a lei poderia ser um pouquinho mais clara, né? Que ela entrega ali só um produto e fala genericamente na diretriz da participação da comunidade em todas as etapas do processo. Poderia mesmo. Poderia ser um pouco mais questão claro. De assinatura por um assistente social.
Não tem nenhum lugar que exija uma assinatura de assistência social. Não tem. Embora tenha prestações que exijam uma assistência social na equipe para você apresentar a empresa. Isso é bom sinal também. Mas como a lei não deixou tão claro, nas posições, por exemplo, de coordenação, você quase não vê a exigência de uma pessoa do social. Em geral, na coordenação ainda continuam engenheiros, arquitetos e advogados, né? Mas eu acredito sim nessa valorização. No livro do Altivo, ele ainda comenta que as medidas sociais, como estão descritas no caput do artigo 9º da Lei 13.465, devem ser entendidas como um efetivo trabalho social com as famílias envolvidas num programa de regularização. E esse efetivo trabalho é atuação planejada anteriormente, com recursos suficientes e apoio político e administrativo consistente e feito por profissionais da área social. Então, cada vez mais essa lei o olhar da lei precisa ser ampliado. Mesmo que ela não esteja ali ipsis literis, né, literalmente o que é necessário fazer com essa etapa social, a gente sabe que a regularização depende de medidas urbanísticas, sociais, jurídicas, administrativas e ambientais, para que ela se solucione. Então, esse olhar da lei precisa ser ampliado para que a participação da equipe social não fique concentrada somente no cadastro, porque ali é um momento muito pontual e, às vezes, difícil de solucionar tudo. Então, o trabalho desde o início vai valorizar, favorecer para que o índice de regularização seja bem mais alto. Então, a gente enxerga isso. Como eu trabalho em muitos municípios, para ter uma noção, eu estava fazendo as contas aqui, em 2022, a gente está completando agora em abril, 9.300 cadastros realizados. Nossa. A gente já andou em 40 cidades esse ano. E fora do estado, Adilana? E fora do estado? Mato Grosso do Sul? Em todo o estado de São Paulo. 40 cidades. De São Paulo, não? Na cidade de São Paulo, a gente está num núcleo, que é a favela Paraisópolis, a comunidade Paraisópolis. Então, esse não entrou na conta ainda. Lá a gente está realizando em torno de 1.000 cadastros. Mas eu não pus nessa conta porque isso vai ser entregue e finalizado no mês de maio ainda. Ah, tá. Mas você atua também, a sua empresa atua fora do estado de São Paulo ou não? Só em São Paulo? Ainda não sei. Se você quiser me convidar, estou disposta e pronta. Eu quero saber, interessa saber essa atuação até onde chega. Será que chega até Mato Grosso do Sul? Então, por enquanto, a gente já foi na divisa do Mato Grosso, na divisa, daquelas cidades mais longe daqui do estado, divisa com Paraná, divisa com não sei o quê. Então, tem cidades aí do estado de São Paulo mais próximas de outros estados, mas ainda não atravessamos essa fronteira física que pra gente é coisa pouca. A gente atravessa, assim que precisar. Só que é uma dificuldade a questão de essa atuação à distância, porque a logística acaba sendo um empecilho, não é verdade? Porque como o cadastro social é uma coisa presencial, a atuação, acaba que um pouco limitando de você poder atender, por exemplo, Amazonas, que seja. Tem uma demanda em Amazonas, então acaba sendo caro, né, pela logística toda, então a contratação acaba sendo inviável uma distância muito grande, né? Eu concordo com isso. E a gente já chegou a pensar num trabalho aqui, numa parceria, que acabou não se efetivando no momento, e aí a gente ia montar um escritório local no estado do Espírito Santo, para que poucas pessoas se deslocassem e a gente fizesse um núcleozinho de novo trabalho lá, né? Mas é ainda uma demanda que não dá para fazer de tão longe, mesmo que a gente utilize o meio digital, o cadastro digital. E a gente já vem fazendo isso aqui no município de São Paulo. Então, o cadastro é feito num sistema próprio do município, em celular. A gente está utilizando o próprio celular, mas pode ser utilizado em tablet também. Mas no contato com a população. Eu vi até uma pergunta aqui, que perguntaram aqui a Heloísa, se durante a pandemia, como que foi realizado esse trabalho porta a porta. No momento mais grave da pandemia, Heloísa, todo mundo trancado. Então, isso não teve jeito, né? Não foi só a REURB que ficou trancada, foi o mundo. Então,
nesse momento da pandemia, a gente teve que se recolher, os trabalhos não foram realizados, a gente conseguiu avançar, sim, em trabalhos que nós já tínhamos iniciado, tá? Então, nós tínhamos núcleos que a gente tinha começado os trabalhos e ali a gente tinha pendências de documentos, muitos ausentes, mas aí a gente já tinha os telefones das pessoas, a gente conseguiu à distância, por WhatsApp, chamada de vídeo, complementar essa documentação, esclarecer dúvidas. A liderança local foi importantíssima para a gente, porque ela alertava os vizinhos que a gente continuava trabalhando à distância, a gente disponibilizou 4 celulares ali para poder coletar a documentação faltante, a gente padronizou algumas mensagens para avisá-los que os trabalhos continuavam, e aí a liderança avisava, ó, se você não tinha feito o cadastro, manda mensagem e a foto do selo da sua casa para esse celular que elas vão conversar. E a gente telefonava e fazia a distância, encaminhava a declaração, a pessoa assinava, a gente falava, guarde o original consigo, a gente vai recolher esse digital e em outro momento a gente busca esse original com vocês. Então a gente conseguiu trabalhar sim na pandemia, em comunidades que o trabalho já tinha sido iniciado. Novos trabalhos, não. Até pelo deslocamento, restaurantes fechados, hotéis fechados, então a gente não tinha onde se hospedar, a gente não tinha onde comer, e todo muito mais voltado com a preocupação da saúde, né? Na verdade, a pandemia veio para ensinar a gente também, né? A gente vai ter que acabar se adaptando a algumas coisas e vai se adequando. Então, eu acho que até comentaram aqui, a Valquíria, né, ela falou assim que os agentes de saúde são as pessoas adequadas porque conhecem o pessoal de lá. Realmente, concordo com você, Valquíria. O agente de saúde, eles são separados por setores. Então, eles conhecem aquele bairro, quem é a pessoa que vai cadastrar, que horário que você vai encontrar ele, sabe toda a história. Né? Então, a agente de saúde realmente é um bom canal de acesso às famílias também. A Valquíria é doutora em comunidade. Ela é uma assistente social com uma bagagem imensa, principalmente na área de urbanização de comunidades. Ela tem um trabalho incrível, ela é muito próxima da comunidade, é uma das pessoas, uma das profissionais que eu mais admiro, tá, do trabalho social, pactuação com liderança, abertura de trabalhos com comunidade, eu aprendi muito com ela, muito. Ela já foi minha coordenadora, já foi minha chefe na CDHU aqui em São Paulo, e ela é fera no assunto. Legal. Então tá. Você quer falar alguma pergunta por aí? Deixa eu procurar aqui. A gente já está até indo para o final do tempo, né? Já vai ser a hora do nosso sorteio. Você falou que vai ter o Dr. Renato Góes, né? Vai. Eu participei de um curso que ele deu, um curso online de regularização, muito bacana. Aprendi demais com ele. É outro fera no assunto. E ele tem uma frase que ele falou numa live que eu adotei para minha vida. Que o principal, aí eu vejo como o principal desafio da regularização é encaixar o direito na vida das pessoas. Então é uma frase simples, curta, que o Dr. Renato Góes falou numa live, mas que me tocou profundamente. Porque esse é o nosso papel como equipe social na regularização, no momento de fazer o cadastro, a gente tem que conseguir encaixar o direito na vida das pessoas. Porque eles têm tantas histórias. Esse terreno, o nome do contrato é João, mas o meu nome é José. Quem pagou pelo terreno fui eu, não foi ele. E aí, como você vai traduzir isso para o jurídico? Como você vai avisar o advogado que vai depois analisar aquela planilha? De que forma o direito pode ser encaixado na vida dessas pessoas? Eu já me separei do fulano, ele foi embora para não sei onde, eu não sei mais onde achar. Então, olha, a gente tem que fazer toda a orientação ali naquela, mesmo que pontualmente, falar, procura a defensoria, a senhora precisa se divorciar formalmente, eu vou deixar anotado que a senhora é separada de fato, que não vive mais com a pessoa há tantos anos. Isso não vai ser um impeditivo para regularizar o lote, mas depois, no registro de imóveis, né, para fazer sucessivas vendas, aí a senhora tem que resolver essa sua questão civil.
Então, a gente vai tentando encaixar o direito na vida das pessoas. Esse é um desafio enorme para a equipe social. Você falou de uma frase do Renato Góes, eu lembrei de uma que ele também, uma frase que ele falou, uma frase de impacto. Ou você derruba, ou você regulariza. Exato. Essa frase foi muito forte para mim. A hora que ele falou isso, que maluco, ou você derruba, ou você regulariza, mas faz sentido. Hoje faz muito sentido para mim. Você não pode deixar a cidade irregular, na informalidade. A gente precisa promover essa inclusão social das pessoas e territorial daquele terreno, daquele lote na cidade. Então, ou você derruba, ou você regulariza. É de impacto e ela é muito verdadeira, essa frase mesmo. Mas tem a terceira, né? Que é a maioria dos casos. Ou você fica omisso e finge que não está vendo. Né? Então, isso aí os gestores, eu falo dos gestores. Tá? Isso é o que a gente já vive hoje, né? Exato. É o que a gente vive hoje, o que a gente tanto luta, que a gente tanto combate para superar. Então, nosso desafio é superar isso, essa omissão de tantos anos. A gente vê muitas vezes conjuntos habitacionais inteiros construídos pelo próprio poder público que estão na irregularidade. As famílias terminam de pagar depois de 10, 15, 20 anos e aquele imóvel não conseguem a matrícula em nome próprio porque o conjunto habitacional inteiro está irregular. Então, há um trabalho aqui no estado de São Paulo também para isso, porque por anos foram construídos conjuntos habitacionais que estão na irregularidade até hoje. Então, tem um trabalho específico para regularizar, o Altivo, inclusive, participou desse trabalho, para regularização de conjuntos habitacionais construídos pelo próprio poder público. Certo, legal. É uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho interessante, Adilana, hoje fazem muito assim, capacitação para os profissionais, de área pública também, né? Profissionais, funcionários públicos. Mas eu acho que talvez o mais importante, antes de tudo, é a capacitação dos gestores públicos. Entendeu? Porque essa falta de conscientização e conhecimento da importância da REURB é o que limita os profissionais que são bem intencionados para tentar regularizar, mas que ficam naquela limitação da gestão pública. Né? Então, eles acabam sendo engessados, sem incentivos, sem investimentos. Então, acho que o principal aí, na verdade, é a falta de capacitação do próprio gestor. O prefeito, as pessoas que têm o poder de investir ou não. Então, essa falta de conhecimento dos gestores que é o grande problema, na minha opinião. E é verdade, é verdade. O curso que nós participamos do MDR foi importante para abrir essa porta de levar mais conhecimento para os gestores. Nós vimos muitos técnicos participando e poucos gestores efetivos. Não souberam aproveitar essa oportunidade. Mas essa capacitação é cada vez mais necessária. E é também necessário esse olhar para todos os aspectos e as etapas da regularização, porque ela ainda está muito focada na questão jurídica, né, de solução ali, tanto que as principais empresas que a gente vê que atuam nessa área, eu brinco até que isso eu gosto, tá? Do gargalo que é o social para as grandes empresas que atuam na área de REURB, porque eles têm o trabalho mais voltado para o urbanístico e para o jurídico, os profissionais voltados para isso, e eu entendo até que eles não conseguem se especializar tanto na área social, até por conta dessa oscilação do quantitativo. É difícil manter um pessoal interno numa empresa de social, porque daqui a pouco tem muito cadastro, depois não tem nada de cadastro, e aí como que vai oscilar com isso? E aí eu falo que aí nessa hora entramos nós, né? A gente dá esse suporte para as empresas que lidam com a regularização fundiária e focam na questão urbanística e jurídica, a gente dá suporte para essas empresas para dar esse fôlego do ponto de vista social. Então, eu gosto muito da regularização como um todo, mas hoje eu trabalho nesse nicho focada na questão do cadastro social, que eu acho que é onde eu mais tenho a contribuir, né? Embora eu seja também advogada, a minha melhor forma de contribuição para a REURB é na área social, na questão do cadastro efetivo, onde eu venho buscando me especializar mais.
Legal. Seria perfeito se existissem várias empresas da Gratitude em todos os estados, né? Para poder dar esse suporte para ajudar as outras empresas que querem atuar na REURB e não tem essa assistência, né? Então, seria muito interessante realmente ter mais empresas focadas nessa parte social, né? Para dar o suporte para as outras empresas, ou até mesmo para as prefeituras. Muitas vezes as prefeituras também têm uma equipe reduzida para fazer o trabalho social, né? Então, de repente, é uma ideia para você, algumas filiais aí, espalhadas pelo Brasil. Vamos lá. Né? Com certeza vai ter mercado. Me chama para ser sócio. Opa, estamos juntos. Parcerias são sempre bem-vindas. Verdade, também concordo. Ó, tem uma pergunta aqui, Adilana. Como a REURB ajuda na regularização em áreas fora das comunidades, mas que o imóvel está irregular? Eu não entendi. Nas áreas o quê? Como a REURB ajuda na regularização em áreas fora das comunidades, mas que o imóvel está irregular? Fora das comunidades, será que é questão de... São imóveis irregulares em geral da cidade, né? Muitas vezes isso está muito atrelado à comunidade, à favela, e a gente pode lidar com a questão, a regularização, ela pode ocorrer em bairros nobres, em bairros ricos, mas aí não vai ser a REURB S, a REURB social, ela pode ser uma REURB específica, né, para pessoas que não são tão baixa renda, consideradas ali na legislação. Então, essa regularização, a Lei 13.465 se aplica também a qualquer irregularidade da cidade. Não precisa ser na comunidade, não precisa ser na favela, tá? Então, temos bairros riquíssimos que precisam ser regularizados. E vai precisar também que seja realizada uma listagem desses moradores para ser levada a registro. A diferença não estão enquadrados na REURB S, então os custos dessa regularização serão arcados aí por quem for de direito, seja o loteador, sejam os próprios moradores ali, e eles terão que arcar também com os custos do registro desse imóvel junto ao ofício, o cartório. Então, vão pagar pela escritura. Na REURB S, os moradores não pagam por essa escritura se eles estiverem atendendo aos ditames da lei. Não ter outro imóvel, ser baixa renda, etc. Mas é possível também fazer essa regularização de imóveis fora da comunidade, no que já está ali considerado como um bairro mais consolidado. Legal. Vamos para o Vamos, inclusive ajuda falando aqui, o Senhor Altivo também tem um livro excelente do assunto. Ó, Gil, tá com sorte, porque hoje o sorteio é do livro do Dr. Altivo. Já pensou, você ganha esse livro? Sorteada? Tá bom, vamos lá pro sorteio? O Murilo está perguntando aqui qual a importância da regularização, além da entrega do título, além da entrega da matrícula, né? Esse imóvel passará, é o Murilo Rosa, eu conheço, um querido. Murilo, esse imóvel passará a integrar a cidade. A família vai ter a segurança jurídica de nunca mais ser despejado dali, removido dali, ninguém passar pedindo esse imóvel. Ele vai poder transferir esse imóvel aos seus filhos, deixar como herança. Ele pode acessar os créditos disponíveis para uma reforma. Ele é muito mais valorizado no momento da venda. Então, é a dignidade mesmo da moradia efetiva e aquela propriedade plena com tudo que ele tem direito. Exatamente. Eu gosto de usar a palavra pertencimento. Então, pertencimento. Ele vai passar a pertencer à cidade, ao bairro. Aquilo vai ser dele, de fato. Perfeito. Eu garanto que quando a pessoa recebe esse documento, essa matrícula registrada no nome da pessoa mesmo, a sensação dele é emoção 100%. Ele chora mesmo. Sabe? É um sonho que está se realizando. Né? Por mais que pareça que seja só um papel, o documento, mas tem um significado muito grande. É o resultado de uma luta, né? De muito sonho, de muito tempo. E é uma delícia acompanhar isso, né? É uma delícia. A melhor parte é exatamente isso. A entrega das matrículas. É uma sensação extraordinária. Não tem preço. Não tem preço, gente. Vamos lá para o sorteio? Sim. Eu não te falei como seria o sorteio, Dinâmico, porque senão você poderia
boicotar esse sorteio, tá? Imagina! Então, nós temos 38 pessoas que estão assistindo Participantes essa agora. live, participantes. Isso, então escolhe o número de 1 ao 38. Não, do 2 ao 38. 17. 17. Aí eu vou olhar aqui na sequência, tá bom? Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Paula Rodrigues da Silva. Você conhece? Paula Rodrigues, eu acho que é a que eu conheço. É a 1, Paulinha, que trabalha na CDHU. Ela tá aí ainda, Paulinha? Paula Rodrigues, é você? Se ela responde aí. Bom, de qualquer forma, a Paula entra em contato comigo, me manda um direct para Dilana Goulart ou para Gratitude Serviços. E aí, só para me fornecer o endereço, e o livro vai com dedicatória. Legal, ótimo, maravilhoso. O livro é excepcional. Eu tenho um livro também. Eu ganhei de presente do Proativo. Maravilhoso o livro, tá? Então, vamos encerrando a nossa live, tá? Então, muito obrigado pela sua presença, Adilana, por ter compartilhado a sua experiência com os nossos colegas e sempre agrega valores aqui para a nossa live. Tá, Adilana? Falar alguma coisa? Muito obrigada. Agradeço de coração essa oportunidade, esse bate-papo, essa conversa. Te admiro muito como profissional. Espero que a gente ainda faça alguns trabalhos juntos, sim. E vamos lá, gratidão pelo que já tem e atitude para ir além. Então, gratitude, tá bom? Perfeito. Então, tá bom. Muito obrigado. Ah, tá. Lembrando outra coisa. A próxima live, vou fazer uma live bônus semana que vem, na quinta-feira, que eu vou apresentar sobre o sistema de cadastro digital, tá? E você até perguntou para mim como que era o sistema. Essa eu tô na fila, tá? Esse eu tô na fila. Tô no gargarejo. É uma live surpresa. Semana que vem, confirmado, quinta-feira, a gente vai apresentar como que é o sistema chamado Lares, que é um sistema de cadastro digital, tá? Então, você também está convidado, Dilana. E se você quiser saber mais também, a gente pode trocar ideias aqui, até para te apresentar um sistema, tá? Beleza? Muito obrigada. Até mais, tá? Tchau. Tá.